Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre os princípios básicos da hereditariedade, agora com foco na segunda lei de Mendel. Bom, nós vimos, né, que isoladamente todas aquelas 7 características fenotípicas que o Mendel estudou, né, a cor da ervilha, a cor das vagens, a altura das plantas, todas elas possuem a mesma distribuição segundo a primeira lei de Mendel, e que dizia o seguinte para a gente, né, quando a gente cruza dois indivíduos heterozigotos, a proporção fenotípica que a gente observa é de 3:1 daquela característica dominante, né? Então, por exemplo, se a gente pega a textura da semente, se ela é lisa ou rugosa, a característica fenotípica lisa é uma característica dominante. Então, quando nós cruzávamos dois indivíduos heterozigotos e que expressavam a característica lisa, na sua progênie, a cada 4 sementes formadas, 3 tinham características lisas e uma tinha rugosa. E isso foi observado para as outras 6 características fenotípicas estudadas isoladamente, como, por exemplo, a coloração dessa ervilha. Os dois fenótipos possíveis eram sementes amarelas e verdes, sendo que a condição amarela era a característica fenotípica dominante. Portanto, ao cruzarmos dois indivíduos heterozigotos e que expressavam a característica amarela, a sua progênie expressava a característica amarela e verde, também numa proporção 3:1, o que significa que a cada 4 sementes formadas, 3 tinham característica fenotípica dominante amarela e uma tinha uma característica recessiva, que no caso da coloração é verde. Bom, a pergunta que surge, então, é o que aconteceria com essas proporções fenotípicas se a gente considerasse, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, duas dessas características. Então, se a gente considera a textura e coloração dessas ervilhas, né, quais são as proporções esperadas segundo os princípios básicos da hereditariedade? Quando a gente considera, então, essas duas possibilidades fenotípicas, né, a gente tem agora 4 fenótipos possíveis. Por quê? Como a gente está vendo aqui, ó, uma semente que é amarela, ela pode ter uma textura tanto lisa quanto rugosa. Assim como uma semente verde também pode ter uma textura lisa ou rugosa. Então, agora a gente tem 4 fenótipos possíveis, porque as sementes agora podem ser amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas, verdes e rugosas. Então, o experimento feito agora foi um cruzamento em que, na minha geração parental, eu tinha uma semente que possuía as duas características fenotípicas dominantes. Então, essas plantas aqui, ó, sempre davam sementes amarelas e lisas, enquanto que essa planta aqui sempre me dava semente com as duas características recessivas, para a coloração verde e para a textura rugosa. Quando a gente faz o cruzamento entre essas duas plantas, a gente tem uma geração filial 1, ou simplesmente F1, que eram sementes, né, que apresentavam as duas características fenotípicas dominantes ao mesmo tempo. Então, todas as sementes, elas eram amarelas e lisas, que são as duas características dominantes das condições fenotípicas que a gente estava estudando. E o que o Mendel promoveu com essas sementes de F1? Uma autofecundação. Ou seja, eu estava fazendo o cruzamento entre uma planta que tinha semente amarela e lisa com aquela planta que também tem semente amarela e lisa. E quando a gente observa a geração filial 2, que são os filhos dessas plantas de cores, né, amarelas e de sementes lisas, a gente observa 4 fenótipos sendo formados. Inclusive uma combinação entre os fenótipos da geração parental. Por quê? Os filhos agora apresentavam sementes amarelas lisas, amarelas, mas também rugosas, sementes verdes e lisas e sementes verdes e rugosas. E o Mendel fez uma série de combinação de duas características e sempre encontrava uma proporção típica na F2, que era uma proporção 9:3:3:1. O que a gente pode observar aqui com essas proporções? Olha, aquela sempre que tem uma maior proporção é aquela planta em que as sementes carregavam as duas características fenotípicas dominantes. Para a coloração amarela e para a textura ela era lisa. E
aquela menor proporção é aquela semente que possui as duas características recessivas para as duas condições fenotípicas que a gente estava estudando. Então, eram sementes verdes para coloração e rugosa para textura. Enquanto que essas outras duas aqui, que apresentavam proporção igual a 3, eram aquelas sementes que possuíam características fenotípicas que eram uma combinação dessa geração parental aqui de cima, ó, porque as sementes eram rugosas, mais amarelas, e lisas, mais de coloração verde. Então, essas sementes aqui possuíam uma característica dominante e a outra da outra característica, ela era uma condição recessiva. E quais foram, né, os cruzamentos que Mendel realizou, agora colocando os genótipos para esses cruzamentos? Bom, na geração parental, nós tínhamos sementes que possuíam as duas características, né, dominantes aqui e aqui recessivas. Portanto, o genótipo dessas sementes lisas e amarelas era Rzão, Rzão, Yzão, Yzão, porque ela era uma homozigota dominante para ambas as características. Dessa forma, essas sementes aqui só produziam gametas de um único tipo, né, carregando um alelo contendo R grande e o outro alelo contendo Y grande. A outra semente da geração parental, ela possuía as duas características de condições recessivas, que era a coloração lisa e a textura rugosa. O seu genótipo, portanto, era Rzinho, Rzinho, Yzinho, Yzinho, por quê? Ela era uma homozigota recessiva e, portanto, também só produzia gametas de um único tipo, contendo os alelos recessivos. Para essa característica, ela transmitia um Rzinho, para essa característica, um Yzinho. Então, quando esses dois gametas aqui, ó, se uniam em uma fecundação, que era a que dava o resultado da minha F1, eu tinha sementes que eram 100% lisas e amarelas. Por quê? Todas essas sementes aqui, ó, recebiam um alelo dominante para cada um dos genes que eu estava considerando. Então, ela é uma heterozigota nesse gene e uma heterozigota nesse gene aqui. Ela é uma dupla heterozigota. E, por conta disso, ela apresentava a característica fenotípica lisa, pois possuía o alelo dominante aqui, e a característica amarela, porque possuía o alelo dominante aqui. Por ser uma heterozigota, né, nesses dois genes, essas sementes aqui produziam 4 tipos de gametas, tá? Produziam gametas contendo o alelo R grande, o alelo Y grande, mas também o alelo Rzinho e Yzinho em um outro gameta. O terceiro tipo de gameta que ele produzia era do Rzão com Yzinho ou o Rzinho com Yzão. E esses 4 gametas aqui, eles podiam, né, eles tinham a oportunidade de encontrar com cada um dos outros 4 gametas que eram formados pela mesma planta, afinal de contas elas foram autofecundadas. Era como se eu estivesse cruzando um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto. Enquanto um deles produzisse 4 tipos de gameta, o outro também produz esses 4 tipos de gametas. E aí, quando eu coloco esses 4 gametas possíveis aqui de um dos genitores, né, nesta linha, e os outros 4 possíveis gametas do outro genitor nessa coluna, eu tenho aqui no meu interior aquele quadro ou quadrado de Punnett que a gente viu na primeira lei de Mendel e que vai me dar, ó, todas as combinações genotípicas possíveis. Tendo as combinações genotípicas e sabendo da dominância e recessividade de cada um dos genes, eu consigo determinar o fenótipo de cada uma dessas sementes, tá? Então, como que eu vejo esse quadro aqui? Ó? Se esse gameta fecunda esse gameta de cá, eu tenho a formação desse genótipo, Rzão, Rzão, Yzão, Yzão. E essa semente, portanto, será amarela e lisa. Agora, se esse gameta aqui, na verdade, ó, que foi utilizado na fecundação, e fecundar esse outro gameta, eu tenho um genótipo diferente formado. Ele é Rzinho, Rzinho, Yzinho, e eu também sei o fenótipo dessa planta, né? Vão ser sementes de coloração verde e de textura rugosa. Então, todos esses 16 genótipos aqui são 16 genótipos possíveis de serem formados. E apesar de eu ter, né, diferentes genótipos aqui, às vezes genótipos diferentes podem me dar o mesmo resultado fenotípico. Então, nessa primeira linha aqui, por exemplo, eu tenho a formação de 4 genótipos, né, diferentes entre si.
e todos eles com o mesmo fenótipo de sementes amarelas e lisas. Então, quando eu paro para contar, ó, desses 16 formados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sementes que são amarelas e lisas. Tenho 1, 2, 3 sementes formadas que são verdes e lisas. 1, 2, 3 sementes amarelas e rugosas e uma única semente que é verde e rugosa. Então, a cada 16 sementes formadas, eu tinha essa proporção 9 para 3 para 3 para 1, em que 9 eram sementes amarelas e lisas, 3 eram amarelas e rugosas, 3 eram verdes e lisas e apenas uma que era verde e rugosa. Então, essa proporção, né, 9 para 3 para 3 para 1, ela é, na verdade, uma combinação de duas proporções 3 para 1, tá? Então, na verdade, a gente continuava mantendo um único gene sendo responsável por uma única característica, só que agora eu estava trabalhando com dois genes ao mesmo tempo, tá? Com duas características fenotípicas ao mesmo tempo, e cada uma delas, né, sendo determinada com um único gene. Então, continuava sendo uma característica, né, monogênica. Então, para cada uma das características, né, para textura eu tinha um gene, para coloração eu tinha outro gene. Então, por isso que essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1, na verdade, é uma combinação daquela proporção que a gente já estudou com a primeira lei de Mendel. Esses números que estão aqui dentro do quadrado, ó, são os números reais que o Mendel obteve em um de seus experimentos. Então, ele obteve, na verdade, 315 sementes amarelas e lisas, 101 sementes verdes e lisas, 108 sementes amarelas e rugosas e 32 sementes verdes e rugosas. E quando a gente estuda esses números aqui, ó, a gente observa que a gente tem uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. E quando a gente fala que, na verdade, é uma combinação de duas proporções 3 para 1, ó, se a gente fragmenta, né, esses resultados, ó, se eu só considero sementes rugosas, aonde eu tenho rugosa, né? Eu tenho rugosa aqui em 108 e tenho rugosa aqui em 32, que somadas dão 140. A outra característica, né, para textura é lisa. E aonde é que eu tenho lisa? 315 lisas aqui e 101 lisas aqui, que dá um total de 416. Então, quando eu considero 140 e 416, eu tenho uma proporção 3 para 1. Para a condição de coloração, né, as características fenotípicas eram amarelas e verdes. Onde eu tenho amarela? Aqui, 315 e aqui 108. Quando eu somo isso, 423. A outra característica, que é verde, né, onde eu tenho verde, 101 mais 32, que é igual a 133. E quando eu considero esses números, 423 e 133, eu percebo que eu tenho uma combinação de uma proporção 3 para 1. Então, esses eram os resultados, né, que fizeram com que Mendel chegasse à sua segunda lei, que é o princípio da segregação independente. E que me diz o seguinte, né, os dois alelos, né, eles se segregam, eles se separam independentemente da formação dos gametas, ou seja, o alelo que está no gene responsável para a coloração das sementes, ele vai se segregar de maneira independente do outro alelo para outra característica, que é a textura das sementes, como a gente vai visualizar nessas imagens aqui a seguir. Ó. Então, aqui estaria uma célula, por exemplo, de um indivíduo que é heterozigoto. Acreditem em mim, esse Y aqui em cima do amarelo é um Y maiúsculo, tá? Então, é um indivíduo duplo heterozigoto. Né? Para essa característica aqui, ó, os seus cromossomos homólogos possuem alelos distintos. Em um é o dominante, a risão, e no outro é o recessivo, a resinho. E isso também observa para o outro gene que está localizado num outro cromossomo, né? No outro tipo cromossômico. E aqui, nesses homólogos, ó, ele carrega um Y grande no amarelo e Yzinho aqui no roxo. Esse indivíduo, então, na hora que ele vai reproduzir, ele produz meiose para a produção dos gametas. E antes de qualquer divisão celular, vem a replicação. Então, por isso que esses cromossomos já estão aqui representados nesse formato de X, porque eles contêm duas cromátides, porque houve a replicação do DNA. Na anáfase 1, lembrando, né, que meiose tem duas divisões celulares consecutivas, então eu tenho anáfase 1 e anáfase 2,
Na anáfase 1 eu tenho separação dos cromossomos homólogos e somente na anáfase 2 separação das cromátides irmãs para a formação dos meus gametas haploides. Então, aqui na anáfase 1, né, duas divisões diferentes, elas podem acontecer. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, eu estou mostrando para vocês uma divisão dos homólogos em que o cromossomo, né, contendo o alelo dominante do Rzão veio para cá, junto com o dominante desse outro gene, enquanto os recessivos foram para outro polo da célula. Então, tenho o Rzinho aqui e Yzinho aqui. E no final, na anáfase 2, eu vou ter separação das cromátides irmãs, ó, então eu tenho quatro gametas sendo formados, haploides, né? Esse aqui, ó, Rzão, Yzão, Rzinho e Yzinho. Mas também o que pode acontecer na anáfase 1 é uma separação distinta entre os cromossomos homólogos, em que eu tenho um cromossomo homólogo desse tipo aqui, contendo o alelo dominante vindo para cá, juntamente com o cromossomo do outro tipo, né, que venha para cá segregando e trazendo consigo os alelos recessivos. E o outro polo da célula recebe esse cromossomo homólogo aqui, contendo os recessivos, Rzinho, e esse outro tipo cromossômico aqui trazendo seus alelos dominantes, YZ. E no final, eu vou ter 4 gametas haploides sendo formados, sendo que aqui eu tenho o alelo dominante Rzão e o alelo recessivo Yzinho para esse cromossomo, e esses outros 2 gametas contendo para esse cromossomo aqui, né, nesse gene, um alelo recessivo e aqui um alelo dominante. Então, vejam que os 4 tipos cromossômicos, né, são possíveis de serem formados. Isso daqui, ó, quando a gente considera essas duas possibilidades, imagina que são 2 células sofrendo meiose. E a gente tem, na verdade, uma série muito grande, né, por exemplo, de espermatozoides sendo formados. Então, todos esses gametas aqui serão formados e podem participar do momento de fertilização, né? Algum deles vai ser utilizado no momento da fecundação. Bom, outro cruzamento informativo importante, né, que o Mendel fez também foi um cruzamento que nos lembra aquele cruzamento teste que a gente já viu quando a gente considerou apenas uma característica fenotípica, né? Então, qual foi esse cruzamento quando a gente considera 2 características simultaneamente? Então, na geração parental, mais uma vez, o Mendel tinha, né, uma planta em que as suas sementes somente eram amarelas e lisas, e a gente já sabe que essas plantas elas eram homozigotas dominantes para ambos os genes. Enquanto que aquela com a qual ela foi cruzada era uma planta que tinha sementes apenas com as características recessivas, verdes e rugosas, e essa planta também era homozigota, só que recessiva para ambos os genes, né? Deste cruzamento aqui, a gente teve uma F1 em que 100% das sementes eram amarelas e lisas, porque 100% das sementes tinham o mesmo genótipo, que era um duplo heterozigoto, Y grande, Y pequeno, R grande, R pequeno. Né? E o que ele fez, na verdade, foi um retrocruzamento, porque ele cruzou esses indivíduos aqui, ó, com aquele da geração parental que possuía as 2 características recessivas, que eram plantas que tinham sementes apenas rugosas e verdes, e que o genótipo era Yzinho, Rzinho. Na segunda geração, na F2 desse cruzamento, mais uma vez a gente observa os 4 fenótipos sendo formados. Plantas que tinham sementes amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas e verdes e rugosas. Contudo, agora a proporção é bem distinta, né? Ao invés de ser 9 para 3 para 3 para 1, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Então, quando a gente cruza um duplo heterozigoto com um homozigoto recessivo em ambos os genes, a gente vai observar os 4 fenótipos possíveis, contudo, em uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Então, a proporção 9 para 3 para 3 para 1 e a proporção 1 para 1 para 1 para 1 são proporções típicas, né? De quando a gente está estudando 2 características simultaneamente, e cada uma delas é uma característica, né, monogênica, que tem o seu próprio gene, o seu gene específico, né, sendo responsável pela sua hereditariedade.
Contudo, né, nós vimos, né, que o que a Mendel gostaria que acontecesse é que a gente pudesse prever o resultado de determinados cruzamentos antes mesmo que eles acontecessem. Nós vimos que isso é possível utilizando o quadro ou quadrado de Punnett, mas também aplicando aquelas regras de probabilidades que nós estudamos, né, as regras de multiplicação e as regras da adição, tá? Então, como que seria isso, né, essa aplicação das probabilidades quando nós temos duas características sendo estudadas simultaneamente? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um duplo heterozigoto com suas características, né, fenotípicas lisa e amarela sendo cruzado com outro duplo heterozigoto, né, com suas características lisa e amarela. A gente já sabe que esses indivíduos aqui, ó, são heterozigotos. E o que eu espero quando eu estou cruzando dois indivíduos duplo heterozigotos, né? Se essas características elas forem cada uma controladas por um gene, né, se forem duas características monogênicas, eu espero uma proporção 9 para 3 para 3 para 1. Uma alternativa que eu tenho para prever este cruzamento aqui, né, a prole desse cruzamento, é aplicando aquele quadro de Punnett que a gente já viu que tem 16 quadradinhos sendo formados, né? Mas a gente pode aplicar a regra das probabilidades e para isso, o que a gente vai fazer? Né? Uma das nossas possibilidades é exatamente fragmentar esses genótipos e estudar as características separadamente. Então, por exemplo, aqui eu vou apenas considerar um gene. Então, esse Rzão Rzinho está aqui e esse outro Rzão Rzinho está aqui. Eu vou fazer os cruzamentos separadamente. Nós vimos na primeira lei de Mendel que quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, eu espero uma proporção 3 para 1. Ou seja, a cada 4 indivíduos formados, 3 vão ter a característica dominante e 1 vai ter a característica recessiva. Trocando essa proporção aí por probabilidade, né, deste cruzamento aqui que eu estou escrevendo para vocês, a probabilidade que eu tenha uma semente lisa é de 3/4. E a probabilidade de que eu tenha uma semente rugosa é de 1/4. De onde que eu tirei isso? É porque eu sei que esse cruzamento aqui vai me dar uma proporção fenotípica 3 para 1. Veja que nem tem coloração aqui, porque eu estou considerando apenas a característica fenotípica de textura, tá? Ou ela é lisa ou ela é rugosa. Farei isso também para a minha segunda característica, que é a característica de coloração. Então, por isso que eu só tenho, ó, Y grande e Y pequeno sendo cruzado com Y grande e Y pequeno. Já sei da primeira lei de Mendel que quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, o que eu espero? Né? Uma proporção 3 para 1 da característica dominante em relação à característica recessiva. E para a coloração, a característica dominante é amarela. Então, a probabilidade de que deste cruzamento aqui eu tenha uma semente amarela é de 3/4. E a probabilidade de que deste cruzamento aqui eu tenha sementes verdes é de 1/4. Agora, o que eu vou fazer com essas probabilidades aqui? Né? Eu vou aplicar uma das regras que a gente aprendeu, de adição ou de multiplicação. E quais são elas? Né? Qual que eu vou aplicar? Bom, então, deste cruzamento duplo heterozigoto que está aqui, ó, eu gostaria de saber a probabilidade de eu ter uma semente que seja lisa e amarela. Ou uma semente lisa e verde. E também gostaria de saber da probabilidade de que eu tenha uma semente rugosa e amarela e também de uma semente rugosa e verde. Então, vamos lá para pegar na minha primeira opção. Se eu quero saber a probabilidade de ter uma semente lisa e amarela, qual regra que eu tenho que usar? A regra da multiplicação. Então, eu vou multiplicar essas duas probabilidades aqui para saber a probabilidade de formação de uma semente, ó, amarela e que seja lisa. 3/4 vezes 3/4, 9 sobre 16 avos. Mas eu também quero saber a probabilidade de ter uma semente que seja lisa e verde. Então, eu multiplico mais uma vez agora essas probabilidades. 3/4 é a probabilidade de ser lisa, 1/4 a probabilidade de ser verde. 3/4 vezes 1/4, 3 sobre 16 avos. Mas agora as sementes também podem ser rugosas. E eu quero saber a probabilidade dela ser rugosa e amarela. Multiplico essas duas probabilidades. 1/4 vezes 3/4 igual a 3 sobre 16 avos, que é a probabilidade de eu ter sementes amarelas e rugosas. E por último, eu quero saber a probabilidade de que este cruzamento aqui, ó, me dê uma semente rugosa e verde. Então, 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 16 avos. E vejam que eu encontrei exatamente aquela proporção que a gente espera,
9 para 3 para 3 para 1, tá? E essas probabilidades podem ser aplicadas em qualquer tipo de cruzamento, inclusive no cruzamento teste. Então, eu tenho aqui o indivíduo duplo heterozigoto, né, que é um indivíduo que tem sementes lisas e amarelas, o seu genótipo ele é um duplo heterozigoto, é Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho, sendo cruzado com uma semente que é rugosa e verde, né, de genótipo homozigoto recessivo. Então, Rzinho, Rzinho, Yzinho, Yzinho. Mais uma vez, vou separar esses genes, vou separar as características. E o que eu aprendi lá da primeira lei de Mendel? Que quando eu cruzo um indivíduo heterozigoto com um homozigoto recessivo, qual é a proporção que eu espero? 1 para 1. Né? Se é 1 para 1, quer dizer que de cada 2 sementes formadas, uma vai ser do tipo lisa e uma vai ser do tipo rugosa. Esse mesmo raciocínio eu vou aplicar agora para outra condição fenotípica, tá? Que é coloração. Então, eu estou cruzando um heterozigoto com um homozigoto recessivo e espero uma proporção 1 para 1. Ou seja, a cada 2 sementes formadas, uma será amarela, a cada 2 sementes formadas, uma será verde. Então, deste cruzamento aqui, a probabilidade de ser lisa, meio. A probabilidade de ser rugosa, meio. Deste cruzamento aqui, ó, considerando o gene de coloração, a probabilidade de ser amarela, meio. A probabilidade de ser verde, meio. Mas olha só, eu quero deste cruzamento aqui, ó, considerando os 2 genes ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou aplicar a regra da multiplicação, para que eu saiba qual é a probabilidade de que deste cruzamento eu tenha uma semente lisa e amarela. Então, meio é a probabilidade de ser lisa, meio a probabilidade de ser amarela. Meio vezes meio, 1/4 é a probabilidade de que eu tenha sementes amarelas e lisas. Mas a lisa pode ser verde também. Então, qual é a probabilidade da semente ser lisa e verde? Acho que eu falei amarela, né? Perdão. Qual que é a probabilidade da semente ser lisa e verde? Meia é a probabilidade de ser lisa, vezes meio a probabilidade de ser verde. Meio vezes meio, 1/4 é a probabilidade de que deste cruzamento eu tenho sementes lisas e verdes. Mas as sementes também podem ser rugosas, com uma probabilidade igual a meio. Eu quero saber a probabilidade de ser rugosa e amarela. Meio vezes meio, 1/4 é a probabilidade de que a semente seja amarela e rugosa. E, por fim, eu quero saber de rugosa e verde. Então, multiplico meio vezes meio, 1/4 é a probabilidade de que este cruzamento me dê sementes verdes e rugosas, né? Então, de novo, proporção 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Então, aplicar as regras de probabilidades, né, elas se tornam, né, mais fáceis do que a gente fazer um quadro de Punnett. Mais uma vez, contudo, porém, entretanto, todavia, contudo, as proporções que a gente observa num cruzamento real, né, eles podem desviar daquilo que a gente espera sobre a segunda lei de Mendel também, né? Então, às vezes, aquele fenótipo que a gente espera, né, observar de acordo com os princípios mendelianos não são observados. E, mais uma vez, né, as proporções dos genótipos e fenótipos realmente observadas naquela prole podem se desviar das expectativas e pode ser uma obra do acaso. Ou ainda não ser o acaso, né, e alguma outra coisa esteja acontecendo. E, por exemplo, pode ser que aquelas 2 características ali não sejam, na verdade, né, características monogênicas, né? Então, outras coisas podem acontecer. Então, de novo, né, para a gente saber disso de fato, né, e não ficar no achismo, a gente vai aplicar aquele teste do Q quadrado que a gente aprendeu lá na aula da primeira lei de Mendel, né? Lembrando que o teste do Q quadrado vai ser o somatório de característica observada menos a característica esperada elevada ao quadrado dividido por esperado. Então, vamos aplicar aqui um teste do Q quadrado em uma situação agora de 4 fenótipos para a gente entender melhor o funcionamento desse teste. Então, eu tenho uma situação aqui que me diz o seguinte: em milhos, os grãos roxos são dominantes sobre grãos amarelos. Para quem tem dificuldade, ao ler essa frase, chega no cantinho lá do caderno e já anota. Se roxo é dominante, então ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Enquanto que amarelo sempre vai ser azinho, azinho, porque o roxo domina sobre amarelo.
Grãos lisos são dominantes sobre grãos enrugados. Mais uma vez, para quem tem dificuldade, vocês têm que extrair a genética do que está escrito em palavras. Então, a hora que está escrito assim, ó, grãos lisos são dominantes, não pode usar A mais, porque já usou a letra A para o outro gene. Então, pega o B. Então, os lisos vão ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, enquanto o genótipo dos grãos enrugados só podem ser Bzinho, Bzinho, tá? Uma planta de milho com grãos roxos e lisos é cruzada com uma planta de grãos amarelos enrugados. Espera lá. Que genótipo que é esse povo aí? Não faço a menor ideia. O único genótipo que eu posso determinar é dessa planta aqui, ó, que tem grãos amarelos e enrugados, porque ela tem as duas características fenotípicas que são recessivas. Se eu falei, né, que o amarelo é só azinho, azinho e que enrugado é bezinho, bezinho, o genótipo dessa planta eu sei. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ela é um duplo homozigoto recessivo. Agora, aquelas plantas que me dão grãos roxos e lisos, eu não posso afirmar o genótipo, porque roxo pode ser azão, azão ou azão, azinho. E o liso pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho, né? Mas, quando eu cruzo essas plantas, eu obtenho a seguinte progênie, né? A prole que foi formada, ela é roxa lisa, roxa e enrugada, amarela e lisa, amarela e enrugada. Então, quando eu olho para essas sementes, eu vejo 4 fenótipos possíveis, porque as sementes roxas também são lisas e enrugadas, e as sementes amarelas também são lisas e enrugadas. Vamos observar o número de sementes formadas para cada um desses 4 tipos de fenótipos. 112, 103, 91 e 94. Que tipo de proporção que eu tenho aqui? Nós vimos duas proporções com 4 fenótipos, 9 para 3, para 3 para 1, ou 1 para 1 para 1 para 1. Quando eu olho esses números aqui, isso está mais próximo de ser 1 para 1 para 1 para 1 do que 9 para 3 para 3 para 1. E é isso que eu vou testar, porque ele me pede o seguinte: quais os genótipos dos genitores e da progênie? Teste a sua hipótese com Q quadrado, para saber se os genes se distribuem independentemente. Quando ele está querendo que eu teste a minha hipótese para saber se os genes se distribuem de forma independentemente, ele quer dizer assim, olha, vê se tem um gene, né, se é uma herança monogênica para coloração e vê se é uma herança monogênica para a textura da semente. Se eu faço esse tipo de teste, o que eu estou testando, ó, é esse tipo de cruzamento que a gente acabou de ver, que seria uma planta dupla heterozigota cruzando com uma homozigota recessiva. E é isso que eu vou testar nesse exercício aqui, tá bom? Como é o teste do Q quadrado. Então, vamos lá. Então, eu vou testar aqui na minha geração parental, que eu tinha o cruzamento, né, de coloração roxa e amarela, eu tenho uma proporção 1 para 1. Estou separando aqui as características, né? Então, seria, por exemplo, azão, azinho cruzando com azinho, azinho, tem uma proporção 1 para 1. E para a textura, né, eu estaria cruzando lisa com enrugada, e aí eu teria bezão, bezinho para lisa e enrugada, bezinho, bezinho, com uma proporção 1 para 1. E realmente, ó, parece aqui também que eu tenho uma proporção 1 para 1, quando eu separo essas características, né? Então, uma proporção 1 para 1 de cada característica, provavelmente estamos trabalhando com uma proporção em ambas características 1 para 1 para 1 para 1. E é isso que eu vou testar. E para que eu tenha essa proporção, quais são os cruzamentos genéticos que me dão essa proporção? Um duplo heterozigoto com um homozigoto duplo recessivo. E isso é possível, porque olha só, ele está cruzando uma planta de grãos amarelos e enrugados que eu já sei que é um duplo heterozigoto, é azinho, azinho e bezinho, bezinho. E a planta de grãos roxos e lisos pode ser heterozigota. Ela pode ser azão, azinho, que continua dando roxo, e pode ser bezão, bezinho, que continua dando liso, tá? Bom, então vamos lá. Essa vai ser a minha hipótese, né? Que a planta de grãos roxos e lisos é uma heterozigota, ó, Pzão, Pzinho, Fzão, Fzinho, e que a planta de grãos amarelos e rugados é uma homozigota recessiva, Pzinho, Pzinho, Fzinho, Fzinho. Então, esse seria o cruzamento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ele está separando para mim, ó, em características. Aqui, a característica de coloração. Então, eu estou cruzando uma heterozigota com uma homozigota recessiva, eu sempre tenho uma proporção 1 para 1.
Ou seja, aplicando probabilidades, a probabilidade de que esse cruzamento pesão, pezinho, com pezinho, pezinho, me dê roxa, meio, tá? E a probabilidade de que esse cruzamento eu tenha amarela, meio também, tá? E isso ele fez também para outra característica de textura. Se eu cruzo heterozigoto Fzão, Fzinho, com Fzinho, Fzinho, eu já aprendi na primeira lei de Mendel, que quando eu cruzo um heterozigoto com um homozigoto recessivo, a proporção é 1:1, ou seja, a probabilidade de formar liso, ó, meio, e a probabilidade de formar enrugado, meio também. Só que essa roxa pode ser lisa e enrugada, então vamos lá. Se eu quero saber a probabilidade de formação de uma planta roxa e lisa, multiplica as probabilidades. Meio roxa vezes meio liso, 1/4 de sementes roxas e lisas. Roxa pode ser também enrugada. Qual é a probabilidade de ser roxa e enrugada? 1/4 de roxa enrugada. Mas a semente também pode ser amarela. E a probabilidade de formação de amarela, meio. E amarela pode ser lisa e enrugada. Então, a probabilidade de ser amarela e lisa, meio amarela vezes meio lisa, 1/4 amarela lisa. E a amarela também pode ser enrugada. Qual probabilidade? Meia amarela vezes meia enrugada, 1/4 a probabilidade de ser amarela enrugada. Beleza. Então, quando a gente vai colocar isso numa tabela, eu não posso esquecer que eu vou colocar os observados e a partir do total observado, eu vou procurar o número, né, dos fenótipos que são esperados. Então, roxa e lisa, a gente viu que foram formadas 112. Roxa e enrugada, nós vimos que foram formadas 103. Amarela e lisa, 91. Amarela e enrugada, 94. De onde que eu tirei isso? Então, vamos voltar lá, ó. Tirei isso lá do enunciado da minha questão. Então, esses números aqui, esses valores, são os valores observados. Como mesmo que eu calculo o valor esperado, hein? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a probabilidade de formação de cada um desses fenótipos pelo total de sementes observada. E qual é a probabilidade de formação de cada um desses aqui? Acabei de calculá-lo. 1/4 é a probabilidade de ser roxa e lisa, 1/4 é a probabilidade de ser roxa e enrugada, 1/4 é a probabilidade de ser amarela e lisa, 1/4 é a probabilidade de ser amarela e enrugada. E vou multiplicar cada uma dessas probabilidades pelo total das sementes que foram observadas, que no caso é 400. Quando eu somo 112, 103, 91 e 94, eu tenho 400 sementes. Então, quando eu multiplico, ó, 1/4, que é a probabilidade de formação desse fenótipo, pelo total de sementes formadas, eu espero 100 sementes roxas e lisas. Quando eu multiplico, ó, 1/4, que é a probabilidade de ser roxa e enrugada, pelo total de sementes formadas, 400, 100 sementes, que era o que eu espero de sementes roxas e enrugadas. Quando eu faço isso para os outros dois fenótipos, eu também observo que eu espero 100 sementes amarelas e lisas e espero 100 sementes amarelas e enrugadas. Então, se eu já tenho, né, o meu número observado e o meu número esperado, eu vou aplicar o Q quadrado, que vai ser o observado menos esperado elevado ao quadrado, dividido pelo esperado daquele fenótipo. O primeiro fenótipo é roxo e lisa, então vamos lá. 112 menos 100 elevado ao quadrado dividido por 100. Vou fazer isso para todos os outros três fenótipos. O segundo, roxa e enrugada, 103 é o observado, mas eu esperava 100, dividido pelo esperado, que é 100. Amarela e lisa, observei 91, mas eu esperava 100, então menos 100 dividido por 100. Amarela enrugada, eu observei 94, mas eu esperava 100. Quando eu desenvolvo, né, este cálculo, eu observo e chego a um valor, né, de Q quadrado igual a 2,7. Né? E o que isso quer dizer para mim? Por enquanto nada, porque eu preciso calcular ainda os graus de liberdade. Né? E como é que a gente calcula mesmo o grau de liberdade? N menos 1, em que N para a gente vai ser o número de classes fenotípicas. E quantas classes fenotípicas eu tenho agora? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, o meu grau de liberdade aqui vai ser igual a 3, tá? N menos 1, sendo que N é igual a 4. Então, meu grau de liberdade é igual a 3. Agora sim, que eu tenho o valor do Q quadrado e dos graus de liberdade, eu posso ir lá na minha tabela do Q quadrado para saber, né, se o meu observado é diferente do esperado. Não vamos esquecer nunca que tem que ser essa pergunta, tá? Não pode perguntar se é uma lei mendeliana, tem que perguntar:
O observado é diferente do esperado? E aí sim, aquele esqueminha de responder sim ou não com essa tabela vai funcionar, tá? Beleza, onde que eu tenho que procurar o meu quadrado de 2,7? Agora, ó, na linha do meu grau de liberdade igual a 3. Então, eu venho procurando 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, tá aqui. Então, 2,7 está entre esses dois valores. E aí, a probabilidade aqui, ó, subir é maior do que 0,05. Então, a minha pergunta é, o meu observado é diferente do esperado? Olha a minha resposta aqui, ó, não. O meu observado não é diferente do esperado, ou seja, 112 não é diferente estatisticamente de 100, 103 não é diferente de 100, 91 não é diferente de 100, 94 não é diferente de 100. Então, é a mesma coisa, é como se eu estivesse vendo tudo 100 aqui, tá? E se eu estou observando números que não diferem do que eu esperava sobre o quê? Sobre as leis mendelianas. Então, quando eu vejo aqui que o meu observado não é diferente do esperado, opa, então a minha hipótese ela está certa, né? Eu estou realmente cruzando um indivíduo que é duplo heterozigoto com um homozigoto duplo recessivo, né? Então, eu realmente estou cruzando um pesão, pezinho com Fzão, um pesão, pezinho, Fzão, Fzinho, com um pezinho, pezinho, Fzinho, Fzinho. Então, aquilo que a gente testou aqui, ó, de serem esses genótipos, está correto, tá? Então, eu tenho certeza que essa planta é uma planta heterozigota sendo cruzada com uma homozigota recessiva, ok? Bom, então, sobre a segunda lei de Mendel, tá? Eram essas informações que eu gostaria de passar para vocês. E qualquer dúvida vocês podem me escrever e algumas informações mais aprofundadas vocês vão obter nos capítulos de referência, tá bom? Obrigada!